Descobri que meu marido e minha nora advogada tramavam minha ruína. O que eles não sabiam é que essa professora aposentada ainda tinha muito a ensinar. Meu nome é Margarete, tenho 64 anos e durante 35 anos acreditei que estava vivendo o casamento dos meus sonhos. Professora aposentada de português, sempre fui uma mulher organizada, observadora. Talvez por isso mesmo tenha demorado tanto para enxergar o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Era uma quinta-feira comum de março, quando resolvi passar na casa do meu filho Paulo para deixar uns doces que havia feito para minha netinha, a pequena Sofia, de apenas 6 anos. O trajeto até lá sempre me deixava feliz. 15 minutos de carro pela nossa cidade do interior paulista, observando as jabuticabeiras floridas que anunciavam o outono chegando. Quando dobrei a esquina da rua onde Paulo mora com Suelen, minha nora advogada, meu coração quase parou. Lá estava o Civic prata do meu marido Reinaldo, estacionado na garagem como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas não era natural. Reinaldo havia me dito naquela manhã que passaria o dia inteiro na oficina mecânica que possui no centro da cidade, resolvendo problemas com um cliente difícil. Estacionei alguns metros adiante e fiquei ali, sentindo aquela sensação estranha no peito. Você sabe, aquela intuição feminina que nunca erra. Algo não estava certo. Caminhei devagar até a casa, cuidando para não fazer barulho com meus passos no portão de ferro. As cortinas da sala estavam quase fechadas, mas havia uma fresta por onde eu podia ver o interior. E foi através dessa pequena abertura que minha vida de 35 anos de casamento se despedaçou em segundos. Reinaldo estava sentado confortavelmente no sofá da sala, não com aquela postura tensa de quem resolve problemas mecânicos, mas relaxado, com as pernas cruzadas como quem está em casa. E Suelen, minha nora, estava ao lado dele com uma pilha de papéis na mesa de centro. Mas não eram contas domésticas ou documentos da advocacia que ela exercia. Eram formulários que eu reconheci imediatamente, papéis de divórcio. Minha primeira reação foi de confusão total. Por que Reinaldo estaria ajudando Suelen com papéis de divórcio? Seria algum cliente dela? Mas então, escutei as palavras que me congelaram na hora. Tem certeza de que ela não desconfia de nada? Perguntou Suelen, mexendo nos cabelos loiros de um jeito que eu nunca havia visto. Íntimo, confiante. Margarete não suspeita de nada, respondeu meu marido com uma frieza que me cortou como uma lâmina. Ela está tão ocupada com as aulas particulares e cuidando dos netinhos que nem percebe quando saio de casa. Eu me agarrei na grade do portão para não cair. Meus joelhos tremiam tanto que pensei que fossem me trair. Mas o pior ainda estava por vir. Perfeito, disse Suelen, folheando os papéis. Então, podemos seguir com o plano original. Você entra com o pedido de divórcio, alegando incompatibilidade de gênios. E com as novas leis, eu garanto que você fica com pelo menos metade de tudo. E o apartamento do centro que vocês alugam? Perguntou Reinaldo. Esse vai ser mais complicado porque está no nome dela. Mas a casa onde vocês moram é que vai ser o pulo do gato. Mesmo estando no nome dela desde antes do casamento, posso alegar que houve investimentos conjuntos em reformas e melhorias ao longo dos 35 anos. Com um bom juiz, conseguimos pelo menos uma indenização gorda por benfeitorias. Senti como se alguém tivesse jogado água gelada no meu rosto. A casa onde morávamos, aquela casa que eu havia herdado da minha mãe, que estava no meu nome muito antes de conhecer Reinaldo. E agora, eles queriam inventar uma forma de me tirar até isso. A casa onde criei meu filho Paulo, onde demos os primeiros passos da Sofia, onde construí cada cantinho com amor e cuidado durante décadas. E a conta poupança? Continuou meu marido, como se estivesse negociando a compra de um carro usado. Com o tempo de casamento e o regime de comunhão parcial, você tem direito à metade de tudo que foi adquirido depois do casamento. A poupança, aquele terreno pequeno que vocês compraram no interior, os móveis, vai dar uma boa quantia. Uma boa quantia. 35 anos de casamento, reduzidos a uma boa quantia para ser dividida. 35 anos de lavar as camisas dele, preparar o almoço todos os dias antes dele sair para a oficina, cuidar dele quando ficou internado com pneumonia 3 anos atrás, acordar de madrugada quando teve aquela crise de gastrite que quase o levou para o hospital. Mas o que mais me machucou
foi a frieza na voz de Suelen. A menina que eu havia recebido na família de braços abertos quando ela começou a namorar meu Paulo há 8 anos. A advogada recém-formada que eu ajudei a conseguir os primeiros clientes, indicando conhecidas do bairro que precisavam de orientação jurídica. A mãe da minha netinha querida, que eu cuidava todos os fins de semana para dar folga ao casal. Tem certeza de que ela não vai suspeitar quando você começar a frequentar mais a casa? Perguntou Suelen. E pela primeira vez percebi um tom diferente na voz dela. Não era mais apenas profissional. Havia algo mais íntimo ali. Por favor, Suelen. Você acha que depois de 35 anos eu não sei como lidar com a Margarete? Ela é previsível. Sempre foi. Previsível. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino funeral. E o Paulo? Perguntou ela. Ele vai estranhar você aparecer aqui com tanta frequência. Paulo trabalha o dia inteiro no banco. Quando chega em casa só quer saber de televisão e cerveja. Além disso, se perguntarem, digo que estou ajudando vocês com alguns consertos na casa. Consertos. Que ironia amarga. Ali estava meu marido, planejando consertar a própria vida financeira, destruindo a minha e usando minha própria nora como cúmplice. Suelen se levantou e foi até a janela, exatamente na minha direção. Meu coração disparou. Mas felizmente ela não olhou para baixo, apenas fechou a cortina completamente. Escutei o barulho de papéis sendo guardados e vozes mais baixas, impossíveis de entender. Caminhei de volta ao carro com as pernas bambas, como se estivesse aprendendo a andar de novo. Dentro do carro, com as mãos tremendo, liguei o celular e gravei um áudio para mim mesma, contando tudo o que havia acabado de presenciar. Sabia que precisava registrar cada detalhe enquanto ainda estava fresco na memória. A volta para casa foram os 15 minutos mais longos da minha vida. A cada semáforo, a cada curva, as palavras que havia escutado martelavam na minha cabeça. Ela é previsível. Sempre foi. Como se 35 anos de vida compartilhada fossem apenas uma rotina conveniente que agora estava atrapalhando os planos dele. Quando cheguei em casa, Reinaldo ainda não havia voltado. Sentei na cozinha, na mesma mesa onde tomávamos café juntos todas as manhãs há mais de 3 décadas. E chorei como não chorava desde o dia em que minha mãe morreu. Mas não eram apenas lágrimas de tristeza. Havia raiva ali também. Uma raiva fria, calculada, que crescia no meu peito como um fogo controlado. Aos 64 anos, depois de uma vida inteira sendo a esposa dedicada, a mãe presente, a avó carinhosa, eu havia descoberto que estava sendo traída não apenas por um homem, mas por uma conspiração familiar que pretendia me deixar sem nada. Mas eles cometeram um erro fatal. Subestimaram uma professora aposentada que passou 40 anos ensinando adolescentes rebeldes a respeitarem regras e consequências. E se há uma coisa que aprendi em 4 décadas de magistério é que, quando você descobre uma fraude, a primeira coisa a fazer é reunir todas as provas antes de agir. Naquela noite, quando Reinaldo chegou em casa com sua desculpa ensaiada sobre problemas na oficina, eu sorri e perguntei como havia sido o dia dele. Ele mentiu, olhando diretamente nos meus olhos, com a mesma naturalidade de quem comenta o tempo. E foi nesse momento que decidi. Se eles queriam jogar sujo, eu ia ensinar a eles como uma professora experiente joga para vencer. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Eu acordava, preparava o café da manhã como sempre fazia, perguntava sobre os planos do Reinaldo para o dia e observava ele mentir descaradamente para o meu rosto com a mesma naturalidade de quem comenta que vai chover. Hoje vou ficar na oficina até mais tarde, Magá. Ele dizia, usando aquele apelido carinhoso que antes me derretia o coração e agora soava como uma moeda falsa. Tem um motor de caminhão que está me dando dor de cabeça. Dor de cabeça. Se ele soubesse a dor de cabeça que eu estava sentindo, descobrindo que meu casamento inteiro havia sido uma mentira ambulante. Mas o que mais me incomodava não era nem a traição em si. Era como eu havia sido cega por tanto tempo. Comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. A forma como ele sempre saía de casa com o cabelo bem penteado, mesmo para trabalhar com graxa. Como ele havia começado a usar aquela colônia mais cara, que eu pensava que fosse para se sentir bem consigo mesmo depois dos 60 anos. Como ele sempre voltava para casa no horário certinho do almoço,
Mas nas últimas semanas, às vezes atrasava, dizendo que havia parado para tomar uma cerveja com os clientes. Cerveja. Claro. A cerveja do amor proibido. Na quarta-feira, resolvi fazer um teste. Liguei para a oficina dele por volta das 3 da tarde. Alô, oficina do Reinaldo, atendeu Jailson, o funcionário que trabalha com ele há mais de 10 anos. Oi, Jailson, é a Margarete. O Reinaldo está por aí? Dona Margarete, ele saiu mais cedo hoje. Disse que tinha umas coisas para resolver. Achei que a senhora soubesse. Coisas para resolver. Eu agradeci e desliguei, sentindo aquele frio na barriga que só quem já foi traída conhece. Eram 3h15 da tarde. Peguei as chaves do meu Corsa e fui direto para a casa do Paulo. Desta vez, não tive nem que me esconder. O Civic prata estava ali, estacionado na sombra da mangueira, como se fosse uma extensão natural da paisagem. Me posicionei do outro lado da rua, dentro do carro, e esperei. Às 4h20, a porta da casa se abriu. Primeiro saiu a Suelen, olhando para os dois lados da rua como quem verifica se ninguém está vendo. Depois saiu Reinaldo, mas não saiu como um sogro que visita a nora. Ele saiu como um homem que está saindo da casa da amante. A diferença estava nos detalhes. A forma como ela arrumou o cabelo dele antes de ele entrar no carro, o jeitinho como ela ficou na porta acenando até ele sumir da esquina. E, principalmente, o sorriso no rosto dos dois. Aquele sorriso cúmplice de quem divide um segredo gostoso. Meu estômago embrulhou de tal forma que tive que abrir a porta do carro para não vomitar ali mesmo. 35 anos de casamento e eu estava descobrindo que havia perdido meu marido para minha própria nora, a mãe da minha netinha, a menina que eu havia ajudado a conseguir emprego, que eu recebia na minha mesa todo domingo para almoço em família. Mas o pior ainda estava por vir. Esperei Reinaldo sumir de vista e decidi dar uma volta no quarteirão antes de voltar para casa. Foi quando vi uma cena que me gelou o sangue. Suelen estava no portão, conversando com Dona Cleide, a vizinha fofoqueira do bairro. E pela linguagem corporal das duas, não era uma conversa casual sobre o tempo. Parei o carro 2 casas adiante e abaixei o vidro, fingindo que estava mexendo no celular. Ela não desconfia de nada mesmo? Perguntou Dona Cleide, com aquela voz ansiosa de quem adora uma fofoca boa. Imagina, Dona Cleide, Reinaldo disse que ela é muito inocente. Passa o dia inteiro ocupada com as aulas particulares e nem repara nas coisas. Inocente. Eu era inocente. Como se a confiança de 35 anos fosse um defeito de caráter. E quando vocês vão assumir? Continuou a vizinha, praticamente salivando de curiosidade. Calma, respondeu Suelen, rindo baixinho. Primeiro ele precisa se separar direito. Sabe como é, né? Tem que fazer tudo certinho para não perder nada na divisão. Para não perder nada. Elas estavam falando da minha vida como se fosse um negócio mal feito que precisava ser liquidado com cuidado. E o Paulo? Perguntou Dona Cleide. Paulo nem imagina. Ele acha que o pai só vem aqui para ajudar com umas coisas da casa. Homem é cego mesmo para essas coisas. Cego. Como a mãe dele, aparentemente. Mas e a Sofia? A menina não vai estranhar o vovô morando aqui? Pelo contrário, disse Suelen, e o tom da voz dela mudou para algo mais calculista. Sofia adora o vovô Reinaldo. Vai ser até bom para ela ter uma figura paterna mais presente, já que o Paulo trabalha tanto. Figura paterna mais presente. Elas estavam planejando apagar a minha existência da vida da minha própria netinha. Substituir-me por uma versão melhorada da família, onde eu não existia. Voltei para casa dirigindo no automático, porque minha cabeça estava voando longe dali. Cheguei, sentei na mesa da cozinha e chorei até não ter mais lágrimas. Mas depois do choro, veio uma coisa diferente, uma frieza que eu nunca havia sentido na vida. Fui até o quarto, abri o guarda-roupa do Reinaldo e comecei a procurar. No bolso de uma calça jeans, encontrei um papel amassado. Um recibo de uma pousada no centro. Data: 2 semanas atrás. Horário: tarde toda. Exatamente no dia em que ele disse que estava fazendo orçamento para um cliente em outra cidade. No bolso de uma camisa social, achei um papel ainda pior. Uma lista de compras escrita na letra da Suelen. Mas não eram compras para a casa do Paulo. Era uma lista de coisas para um apartamento. Cortina para a sala, tapete pequeno, lençol casal, cafeteira.
Eles estavam montando um ninho de amor às minhas custas. Naquela noite, quando Reinaldo chegou em casa com sua desculpa de sempre sobre problemas na oficina, eu estava pronta. Mas não pronta para o confronto. Ainda não. Pronta para começar a minha própria investigação. Como foi o dia, amor? Perguntei, servindo o jantar que havia preparado caprichosamente. Cansativo. Ele respondeu, sem nem olhar para mim direito. Problema com o motor que não acabava mais. Imagino, eu disse sorrindo. Você trabalhou tanto que nem teve tempo de almoçar direito, né? Comi um sanduíche rápido lá mesmo. Mentira. Jailson havia me contado que ele saiu bem antes do horário de almoço. Que bom que conseguiu resolver tudo, continuei, observando cada microexpressão no rosto dele. Amanhã você tem muito trabalho também? Não sei ainda. Depende dos clientes. Clientes. Que interessante como ele chamava minha nora de cliente agora. Depois do jantar, enquanto ele assistia televisão, fui para o quarto e liguei para minha irmã Marta, que mora em São Paulo e é contadora aposentada. Marta, preciso da sua ajuda com uma coisa, disse, tentando manter a voz firme. Claro, Magá. O que foi? Se uma pessoa quisesse se proteger financeiramente de um divórcio, o que ela deveria fazer? Houve um silêncio do outro lado da linha. Margarete, o que está acontecendo aí? Ainda não posso falar sobre tudo, mas preciso saber como eu protejo o que é meu. Marta, sempre prática, foi direta ao ponto. Primeira coisa, documenta tudo. Toda a conta, toda a propriedade, todo o bem que estava no seu nome antes do casamento. Segunda coisa, abre uma conta só sua, sem comunicação para ele. Terceira coisa, se você suspeita que ele está movimentando dinheiro, congela as contas conjuntas. Posso fazer isso? Claro que pode. Qualquer dos cônjuges pode solicitar o bloqueio das contas conjuntas se suspeitar de movimentação irregular. É proteção legal. Proteção legal. Finalmente, uma luz no fim do túnel. E outra coisa, Magá, continuou minha irmã. Se você está fazendo essas perguntas, é porque já descobriu alguma coisa. Seja esperta. Não confronte ainda. Reúne as provas primeiro. Desliguei o telefone com um plano formando na minha cabeça. Eles achavam que estavam lidando com uma professora aposentada ingênua que passaria o resto da vida chorando pelos cantos. Mas eles se esqueceram de um detalhe importante. Professoras não são apenas educadoras. Somos investigadoras por natureza. Passamos a vida inteira detectando quando alguém está mentindo, colando na prova ou tentando nos enganar. E quando descobrimos uma fraude, sabemos exatamente como lidar com ela. Na manhã seguinte, quando Reinaldo saiu para mais um dia de trabalho pesado na oficina, eu saí também. Fui direto ao banco onde temos nossa conta conjunta há mais de 20 anos. Bom dia, seu José, cumprimentei o gerente que nos conhece desde sempre. Dona Margarete, que prazer vê-la. Em que posso ajudá-la? Preciso conversar sobre nossa conta conjunta. Está havendo umas movimentações estranhas e quero entender melhor. 2 horas depois, eu saía do banco com uma pasta cheia de extratos e uma descoberta que me deixou ainda mais furiosa. Nos últimos 3 meses, Reinaldo havia sacado quase R$ 6.000 da nossa poupança conjunta, sempre em valores pequenos para não chamar atenção. R$ 6.000. O dinheiro que eu havia economizado dando aulas particulares de português nos fins de semana, juntado centavo por centavo, pensando numa viagem para visitar meu irmão no Rio de Janeiro, que há anos prometo fazer. R$ 6.000 gastos em encontros, presentes e na montagem daquele apartamento que eles estavam preparando juntos. Foi nesse momento que a professora aposentada morreu e nasceu uma mulher que eles ainda não conheciam. Sabe aquela sensação de quando você está corrigindo uma prova e percebe que o aluno não só colou, mas colou errado? Foi exatamente isso que senti quando comecei a investigar a vida dupla do meu marido. Eles achavam que eram espertos, mas estavam cometendo erros de principiante. Passei o fim de semana inteiro organizando tudo como se fosse preparar uma aula. Peguei uma pasta antiga que usava para planos de ensino e dividi em seções: provas da traição, movimentação financeira, cronologia dos fatos e plano de ação. 40 anos ensinando me deram uma coisa que eles não esperavam: método. Na segunda-feira, enquanto Reinaldo saía para mais um dia de problemas na oficina, eu coloquei meu plano em ação. Primeira parada: a escola onde dou aulas particulares.
Conversei com Dona Rosa, a diretora aposentada que virou minha grande amiga. Rosa, preciso de um favor meio estranho, disse, sentando na salinha dos professores que frequento há tantos anos. Pode falar, Magá. Você sabe que pode contar comigo. Preciso que alguém me ensine como usar essas coisas de celular para gravar conversa. Você sabe como é, nós da nossa geração. Rosa me olhou com aquele olhar que só uma mulher de 67 anos dá quando sabe que a amiga está tramando alguma coisa. Margarete, o que está acontecendo? Contei tudo para ela. Cada detalhe, cada descoberta, cada mentira. Quando terminei, Rosa estava com os olhos cheios de lágrimas de raiva. Que desgraçados! Ela disse, batendo a mão na mesa. 35 anos, Magá. Como é que eles têm coragem? Por isso preciso aprender a gravar. Se vou denunciar uma cola, preciso ter prova. Rosa chamou Júlia, sua neta de 16 anos que estava lá fazendo trabalho de escola. Júlia, vem cá, ensina para a tia Margarete como grava conversa no WhatsApp. Em 1 hora, eu estava craqueada em tecnologia. Gravador de voz, como mandar áudio, como salvar na nuvem, tudo que uma avó investigadora precisava saber. E outra coisa, tia Margarete, disse Júlia, com aquela sabedoria que só os jovens têm. Se a senhora quer mesmo pegar eles no flagra, tem que agir natural. Não pode mudar nada na rotina, senão eles vão desconfiar. Sabia que eu estava certa em confiar na juventude. Saí de lá armada e perigosa. Próxima parada. A casa do Paulo, mas desta vez não para espionar. Desta vez para uma visita oficial de avó. Oi, vó! Gritou Sofia quando me viu no portão. Você trouxe doce? Trouxe sim, meu amor, disse, entregando o pote de brigadeiro que havia feito de propósito. Cadê a sua mãe? Suelen apareceu na sala com aquela cara de quem não esperava a visita. Oi, sogra! Que surpresa! Sogra. A palavra soou falsa como nota de R$3. Pensei em dar uma passadinha para ver minha netinha, disse sentando no sofá. E aproveitar para conversar um pouquinho com você também. Vi um flash de nervosismo passar pelos olhos dela. Sobre o quê? Ah, coisas de família, sabe como é. Você anda tão ocupada com o trabalho que a gente quase não se vê mais. Passamos 1 hora conversando amenidades, mas eu estava observando tudo. A forma como ela checava o celular a cada 5 minutos. Como ela ficou tensa quando falei do Reinaldo. Como ela mudou de assunto rapidamente quando comentei que ele andava saindo muito da oficina. Mas o mais revelador foi quando Sofia, inocente como só as crianças são, soltou a bomba. Vó, por que o vovô Reinaldo vem aqui quando o papai não está? O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Suelen ficou vermelha como um pimentão. Ah, meu amor, ela disse tentando controlar a voz. O vovô vem ajudar a mamãe com umas coisas da casa. Mas por que sempre quando o papai não está? Insistiu Sofia com aquela lógica cristalina das crianças. É porque o vovô tem mais tempo nesse horário, gaguejou Suelen. Eu sorri para minha netinha e disse, é verdade, Sofia. O vovô tem muito tempo livre mesmo. Quando saí de lá, meu coração estava partido. Não só pela traição, mas por perceber que eles estavam envolvendo minha netinha inocente nessa mentira toda. Uma criança de 6 anos já sabia que havia algo estranho acontecendo, mas os adultos achavam que ela não entendia nada. Naquela tarde, fui até o centro da cidade e entrei numa loja que nunca pensei que pisaria na vida. Uma loja de equipamentos de segurança. Boa tarde, disse para o rapaz no balcão. Preciso de como é que chama? Um gravador pequeno. Para que seria, senhora? Para gravar aulas. Menti sem nem piscar. Sou professora e quero gravar minhas explicações para os alunos revisarem em casa. Saí de lá com um gravador de voz digital do tamanho de um pendrive e um tutorial de como usar. Custou R$200 do meu dinheiro de aulas particulares, mas valeu cada centavo. Chegando em casa, pratiquei usar o equipamento até ter certeza de que sabia mexer. Testei, escondendo em vários lugares, na bolsa, no bolso, até dentro da manga da blusa. Estava pronta para a operação. Na quarta-feira, finalmente chegou minha oportunidade. Reinaldo disse que ia sair para fazer um orçamento numa empresa no Distrito Industrial. Uma mentira óbvia, já que ele nunca trabalha com empresas grandes. Esperei ele sair e 15 minutos depois, liguei para Suelen. Oi, Suelen. Tudo bem? Oi, sogra. Tudo sim. Escuta,
Você não está ocupada agora? Queria passar aí para conversar sobre o aniversário da Sofia. Pensei em organizar uma festinha. Pelo tom da voz dela, percebi que ela estava calculando se era seguro me receber. Ah, está bom. Pode vir sim. 20 minutos depois, eu estava na casa do meu filho com o gravador ligado dentro da manga da blusa e o coração batendo como um tambor. Suelen me recebeu meio sem jeito, mas tentando disfarçar. Senta aqui, sogra. Quer um café? Aceito sim, disse, me instalando estrategicamente no sofá onde havia visto ela e Reinaldo conspirando. Enquanto ela foi buscar o café, aproveitei para gravar. Estou na casa do Paulo e da Suelen, dia 15 de março, 2 horas da tarde. Vim conversar sobre assuntos de família. Quando ela voltou, comecei meu interrogatório disfarçado. Suelen, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Claro, ela disse, mas já ficando alerta. Você acha que o Reinaldo anda estranho ultimamente? Quase pude ver as engrenagens funcionando na cabeça dela. Estranho como? Ah, sei lá. Sai muito de casa, volta tarde, anda meio distante comigo. Mulher casada há 35 anos sente essas coisas, né? Ela tomou um gole do café antes de responder, claramente ganhando tempo. Sogra, o senhor Reinaldo sempre foi muito dedicado ao trabalho. Talvez seja só uma fase difícil na oficina. É, pode ser, concordei. Mas entre nós, você que és advogada, se uma mulher da minha idade desconfiasse que o marido está, sei lá, tendo caso com outra pessoa, o que ela deveria fazer? O café quase saiu pelo nariz dela. Por que a senhora está pensando nisso? Perguntou, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. Ah, não é nada específico. É que uma amiga minha lá do bairro está passando por isso. O marido dela está saindo muito, inventando desculpas esfarrapadas. E a senhora acha que o seu Reinaldo? Não sei, Suelen. Às vezes a mulher é a última a saber, né? Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Sogra, posso dar um conselho? Claro. Se fosse a sua amiga, eu diria para ela não ficar criando fantasmas. Homem maduro às vezes fica meio perdido, mas isso não significa que está traindo. Pode ser só uma crise de meia-idade. Crise de meia-idade. Aos 62 anos. Que criatividade. Você tem razão, concordei. Mas e se a suspeita fosse verdade? O que a pessoa deveria fazer? Bom, primeiro teria que ter certeza. Não adianta fazer escândalo por causa de desconfiança. Depois, se fosse verdade mesmo, aí sim procuraria um advogado para orientar sobre divisão de bens, essas coisas. E como faria para ter certeza? Ela me olhou com uma expressão estranha. Por que tanto interesse nisso, sogra? É que minha amiga está sofrendo muito com essa dúvida. Ela não sabe se investiga ou se deixa para lá. Olha, como advogada, eu sempre falo, se tem dúvida, é melhor esclarecer. Senão a pessoa vive em agonia para sempre. E se ela descobrisse que é verdade mesmo? Aí dependeria do que ela quer. Se quer tentar salvar o casamento ou se quer se separar. E financeiramente, como ficaria? Pronto. Agora ela estava no território que eu queria. Bom, depende de como estão os bens. Se foi casamento com comunhão de bens, ela tem direito à metade de tudo que foi adquirido durante o casamento. E se alguns bens estivessem só no nome dela, de antes do casamento? Aí fica mais complicado para o marido. Esses bens não entram na divisão. Ah, que interessante, disse, fingindo surpresa. Minha amiga tem uma casa que herdou da mãe, bem antes de casar. Então ela está protegida quanto a isso. Mas claro, se houve benfeitorias na casa durante o casamento, aí pode ter algumas complicações. Benfeitorias. Exatamente a palavra que eu havia ouvido na conversa deles. Que tipo de complicações? Se o marido investiu dinheiro em reformas, melhorias, ele pode pedir indenização por essas benfeitorias. Mesmo a casa sendo só dela? É uma questão que depende muito de cada caso. Por isso é importante ter um bom advogado. Um bom advogado. Como ela mesma. Continuamos conversando por mais meia hora, e cada resposta dela confirmava o que eu já sabia. Ela estava preparando o terreno legal para me roubar. Cada pergunta que eu fazia como se fosse sobre minha amiga, ela respondia como se estivesse dando aula sobre como destruir um casamento de 35 anos. Quando saí de lá, tinha tudo gravado. Não apenas a conversa, mas a prova de que ela sabia exatamente qual era meu patrimônio e como atacá-lo. Naquela noite,
Quando Reinaldo chegou com sua desculpa ensaiada sobre o orçamento da empresa, eu estava pronta para a próxima fase do meu plano. Como foi o orçamento, amor? Perguntei, servindo o jantar. Complicado, ele disse. O cara quer um preço que mal cobre o material. Mentira. Eu sabia exatamente onde ele havia passado a tarde. Que pena, respondi. Mas não se preocupe. Às vezes, negócios complicados acabam se resolvendo sozinhos. Ele me olhou meio estranho, como se tentasse decifrar se havia algum significado oculto na minha frase. Havia. Mas ele só descobriria qual no momento certo. Por enquanto, eu ainda estava coletando evidências. E como toda boa professora, eu sabia que não adianta dar a lição antes de ensinar toda a matéria. Durante 2 semanas, continuei sendo a esposa perfeita e a sogra querida, enquanto eles cavavam a própria cova cada vez mais fundo. Reinaldo inventava desculpas cada vez mais elaboradas para suas saídas, e eu anotava cada mentira no meu caderninho, como se fosse corrigindo redação cheia de erros. Vou na casa do compadre João resolver uns negócios, ele disse numa terça-feira. João havia morrido há 3 anos. Eu não disse nada, apenas anotei. Usou o compadre morto como álibi. Nota 0 em criatividade. Enquanto isso, continuei minha investigação silenciosa. Descobri que Suelen havia aberto uma conta bancária nova há 4 meses, exatamente quando começaram as movimentações suspeitas na nossa poupança. Descobri também que ela havia pedido certidões atualizadas de todos os imóveis da família, alegando ser para organização de documentos. Organização de documentos, para organizar meu patrimônio direto para as mãos dela. Mas a descoberta que mais me doeu foi quando fui buscar Sofia na escola, e a professora dela, Dona Carmen, veio conversar comigo. Dona Margarete, posso falar uma palavrinha com a senhora? Claro, Carmen. Aconteceu alguma coisa? É sobre a Sofia. Ela tem feito uns desenhos meio preocupantes. Carmen me mostrou um desenho que Sofia havia feito na aula de artes. Era uma família, um homem, uma mulher, uma menina, e separada no canto da folha, uma velhinha sozinha com lágrimas descendo pelo rosto. Perguntei para ela quem eram as pessoas do desenho, continuou a professora. Ela disse que era o papai, a mamãe, ela mesma, e no cantinho, a vovó triste porque ia ficar sozinha. Meu coração se despedaçou ali mesmo. Minha netinha de 6 anos já estava sendo preparada psicologicamente para minha exclusão da família. Eles não estavam apenas roubando meu dinheiro, estavam roubando minha neta. A senhora sabe se está acontecendo alguma coisa em casa? Perguntou Carmen com delicadeza. Estou investigando, respondi, guardando o desenho na bolsa. Obrigada por me avisar. Saí da escola com uma determinação que eu nunca havia sentido na vida. Não era mais sobre dinheiro ou propriedade. Era sobre proteger minha família do veneno que havia se instalado dentro dela. Naquela noite, liguei para minha irmã Marta em São Paulo. Marta, chegou a hora. Preciso de um advogado bom, mas que seja discreto. Já estava esperando essa ligação, ela disse. Tenho o contato perfeito, Dr. Marcelo Ferreira. Ele é especialista em direito de família e foi quem me ajudou quando o Zé tentou me passar para trás no divórcio. Ele atende em cidades do interior? Atende sim, e o melhor, ele odeia advogado safado. Se você tem prova de que a nora está tentando te aplicar um golpe, ele vai adorar desmontar o esquema dela. Na sexta-feira, Dr. Marcelo veio até nossa cidade. Nos encontramos numa padaria discreta no centro, longe dos olhos curiosos do bairro. Levei minha pasta organizada com todas as provas. Gravações, extratos bancários, recibos, anotações, até o desenho da Sofia. Dr. Marcelo era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de professor. Me deu confiança na hora. Dona Margarete, ele disse depois de analisar tudo. Em 25 anos de profissão, raramente vi um caso tão bem documentado. A senhora tem material suficiente não só para se defender, mas para contra-atacar. O que o senhor sugere? Primeiro, vamos proteger seus bens imediatamente. A casa que a senhora herdou está segura, mas as contas conjuntas precisam ser bloqueadas hoje mesmo. Posso fazer isso? Não só pode como deve. Vou preparar um documento solicitando o bloqueio preventivo por suspeita de movimentação irregular. É direito seu. E depois? Depois vamos dar uma lição neles que nunca vão esquecer. Ele me explicou o plano.
bloquear todas as contas na segunda-feira de manhã, bem quando Reinaldo tentasse sacar dinheiro para mais uma tarde de romance. Simultaneamente, abriríamos uma investigação na OAB contra Suelen por uso de informações privilegiadas de cliente, porque, tecnicamente, eu poderia ser considerada cliente dela quando pedia conselhos jurídicos. E tem mais uma coisa, disse Dr. Marcelo com um sorriso. Se eles entrarem com pedido de divórcio primeiro, vamos estar prontos com uma montanha de evidências de má-fé. O juiz vai adorar. Saí da padaria me sentindo como uma aluna que finalmente entendeu a matéria mais difícil da escola. No sábado, Reinaldo disse que ia trabalhar meio período na oficina. Claro que não foi. Mas desta vez eu não o segui. Em vez disso, fui fazer uma visita que estava adiando há semanas. Conversar com meu filho Paulo. Cheguei na casa dele no meio da tarde. Suelen havia saído para fazer compras, ou pelo menos era isso que Paulo acreditava. "Oi, mãe! Que surpresa!" ele disse, me recebendo com aquele abraço apertado de sempre. "Oi, filho. Podemos conversar?" "Claro. Sofia está na casa da amiguinha. Quer um café?" Sentamos na mesa da cozinha, a mesma onde eu havia interrogado Suelen dias antes. "Paulo, preciso te contar uma coisa muito difícil." Ele me olhou preocupado. "O que foi, mãe? Está doente?" "Não, filho. Eu estou bem, mas sua família não está." Contei tudo. Cada descoberta, cada mentira, cada peça do quebra-cabeças que eu havia montado nas últimas semanas. Mostrei as fotos que havia tirado dos recibos, deixei ele escutar trechos das gravações, expliquei sobre o dinheiro sumindo da poupança. Paulo ficou branco como uma parede. "Mãe, você tem certeza disso tudo?" "Filho, em 40 anos dando aula, eu aprendi a distinguir verdade de mentira. E isso aqui é a verdade mais dolorosa que já tive que enfrentar." Ele segurou a cabeça com as mãos. "Eu não posso acreditar que a Suelen e o papai, meu próprio pai, eles não contavam que você ia descobrir", disse, segurando a mão do meu filho. "Achavam que podiam te manter no escuro para sempre." "E a Sofia?" Ele perguntou com a voz quebrada. Mostrei o desenho que a professora havia me dado. "Eles estão preparando ela para me esquecer, Paulo. Sua filha já sabe que alguma coisa está errada." Nós dois choramos ali na cozinha. Meu filho, descobrindo que estava casado com uma mulher capaz de trair a família que a acolheu. Eu, vendo meu menino sofrer por causa da ganância de pessoas que deveriam protegê-lo. "O que você vai fazer, mãe?" "Vou me defender. E vou proteger você e a Sofia dessa situação. Precisa de alguma coisa? Preciso que você seja forte e que confie em mim. Nas próximas semanas, muita coisa vai acontecer. Sua esposa vai tentar te convencer de que eu estou ficando louca, que estou inventando coisas. Eu nunca vou acreditar nela contra você", disse Paulo com firmeza. "E outra coisa, filho, não conta nada para ela ainda. Deixa eles pensarem que estão ganhando o jogo." No domingo, último dia da minha vida antiga, organizei um almoço de família. Convidei todos, Reinaldo, Paulo, Suelen e Sofia. Um almoço de despedida, embora ninguém soubesse disso ainda. Caprichei na comida como nunca. Fiz aquela macarronada que todos adoram, assado de panela com farofa, pudim de leite condensado. A mesa estava linda, com toalha bordada e as louças boas que só uso em ocasiões especiais. Durante todo o almoço, observei Reinaldo e Suelen trocarem olhares cúmplices. Eles pensavam que eram invisíveis, mas para quem sabia o que procurar, cada gesto era uma confissão. "Que almoço maravilhoso, sogra", disse Suelen, sorrindo falsamente. "Obrigada, querida", respondi. "Pode ser o último que faço assim, reunindo toda a família." Todos me olharam surpresos. "Por que, vó?" perguntou Sofia. "Ah, meu amor, as coisas mudam, né? A gente nunca sabe o que o futuro reserva." Reinaldo pigarreou, desconfortável. "Que conversa estranha é essa, Magá?" "Nada demais", disse, servindo mais pudim para Sofia. "Só estava pensando que a vida é cheia de surpresas. Às vezes descobrimos coisas que mudam tudo." O silêncio que caiu sobre a mesa foi tenso. Paulo me olhou, sabendo exatamente do que eu estava falando. Suelen ficou inquieta. Reinaldo tentou mudar de assunto. "E aí, Paulo, como está o trabalho no banco?" Mas eu não havia terminado. "Sabe o que mais me impressiona na vida?" continuei. "É como as pessoas conseguem fingir por tanto tempo. Manter uma mentira por meses, anos, deve ser muito cansativo." "Mãe", disse Paulo,
Você não quer que eu te ajude a levar essas louças para a cozinha? Deixa, filho. Hoje eu quero fazer tudo sozinha. Amanhã é segunda-feira e vai ser um dia diferente. Quando todos foram embora, lavei a louça pensando que aquela era realmente minha última refeição como a Margarete ingênua. A partir de segunda-feira, eles iam conhecer uma versão de mim que nem eu mesma sabia que existia. Antes de dormir, reli todas as minhas anotações, organizei todos os documentos que Dr. Marcelo precisaria na manhã seguinte e gravei um último áudio no celular. Amanhã, dia 25 de março, às 8 horas da manhã, começa a minha luta por justiça. Não é vingança, é educação. Porque tem gente neste mundo que só aprende na marra. Dormi tranquila pela primeira vez em semanas. Amanhã seria o dia da prova final, e eu estava mais que preparada para dar a lição mais importante da minha carreira de professora. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Reinaldo saiu para a oficina como sempre. Me deu um beijinho no rosto como sempre. Disse que voltaria para o almoço como sempre. A diferença é que hoje eu sabia que todas essas normalidades estavam com os dias contados. Às 8h30, eu estava na porta do banco com o Dr. Marcelo. "Pronta, dona Margarete?" Ele perguntou. "Mais do que pronta", respondi. "Estou ansiosa." Em 15 minutos, todas as nossas contas conjuntas estavam bloqueadas. Cartões cancelados, poupança congelada. Qualquer movimentação agora precisaria da presença dos 2 titulares com documentos. "E agora?", perguntei. "Agora esperamos a reação deles", disse Dr. Marcelo com um sorriso. "Vai ser interessante." Não demorou muito. Às 10h15 da manhã, meu celular tocou. Era Reinaldo, com a voz alterada. "Magá, você está em casa?" "Estou." "Por quê?" "Estou no banco há 1 hora tentando sacar dinheiro e eles dizem que tem algum problema nas nossas contas. Você mexeu em alguma coisa?" "Mexer como?" perguntei, fingindo não entender. "Sei lá, mexeu em algum documento, mudou alguma coisa?" "Não mexi em nada, Reinaldo. Que estranho. Vou ligar no banco para saber o que está acontecendo." Claro que não liguei. Em vez disso, liguei para Dr. Marcelo. "Ele mordeu a isca", disse. "E agora?" "Agora esperamos a segunda reação. Pode ter certeza de que ele vai correndo falar com a Suelen." Tinha razão. Às 11 horas, meu celular tocou de novo. Desta vez, era Suelen. "Sogra, o senhor Reinaldo me ligou dizendo que vocês estão com problema no banco. Posso ajudar em alguma coisa?" "Ah, que gentil da sua parte, querida", disse, usando meu tom mais doce. "Parece que tem algum bloqueio nas contas. Você que é advogada sabe como resolver essas coisas?" Houve uma pausa. Ela estava calculando. "Posso dar uma olhada nos documentos, se a senhora quiser." "Seria ótimo. Pode vir aqui em casa agora?" "Posso sim. Chego aí em 20 minutos." Desliguei e sorri. Ela estava vindo direto para a armadilha. 20 minutos depois, Suelen estava na minha sala, sentada no sofá da visita com aquela pose de quem está prestando um favor. Só que agora quem controlava a situação era eu. "Então, sogra, me conta exatamente o que aconteceu no banco." "Ah, minha filha, eu não entendo nada dessas coisas", disse, interpretando a velhinha confusa. "O Reinaldo disse que tentou sacar dinheiro e não conseguiu. Que os funcionários falaram de bloqueio, de documento, essas coisas complicadas. A senhora tem o telefone do gerente? Posso ligar para esclarecer." "Tenho sim", disse, pegando o papel onde havia anotado o telefone do seu José. "Mas antes, posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Como advogada, você acha que alguém poderia estar tentando mexer nas nossas contas?" Ela me olhou com atenção. "Por que a senhora pensa isso?" "É que tenho uma suspeita", disse, olhando diretamente nos olhos dela. "Que tipo de suspeita?" "Acho que alguém está mexendo no nosso dinheiro sem eu saber." Ela engoliu seco. "Por que a senhora pensa isso?" "Porque uma mulher casada há 35 anos conhece os hábitos do marido, e algumas coisas não estão batendo." Suelen ficou desconfortável. Ela estava entre a cruz e a espada. Se me tranquilizasse demais, eu poderia desconfiar que ela sabia algo. Se concordasse comigo, estaria traindo o cúmplice. "Sogra, talvez seja melhor a senhora conversar diretamente com ele sobre essas suspeitas." "Conversar?" repeti. "E se ele negar tudo? Como eu vou saber se está falando a verdade?" Peguei o telefone e disquei para o banco, com ela ao meu lado escutando tudo. "Alô, seu José? É a Margarete?
Estou aqui com minha nora advogada, tentando entender o que aconteceu com nossas contas. Dona Margarete, disse seu José, como eu expliquei para o senhor Reinaldo, foi solicitado o bloqueio preventivo das contas conjuntas por motivo de suspeita de movimentação irregular. Movimentação irregular? Repeti alto, para Suelen escutar. Que tipo de movimentação? Saques frequentes em valores fracionados, tentativa de transferência para contas de terceiros sem conhecimento de um dos titulares. Vi Suelen empalidecer. E quem solicitou esse bloqueio? Perguntei. Foi solicitado pela senhora mesmo, através de representante legal devidamente constituído. Ah, sim, claro, disse, fingindo lembrar. O Dr. Marcelo. Esqueci completamente. Desliguei e olhei para Suelen com cara de inocente. Que memória a minha, né? Esqueci que contratei um advogado para cuidar das nossas finanças. A senhora contratou um advogado? Ela perguntou com a voz trêmula. Contratei sim. Uma amiga de São Paulo me indicou. Disse que ele é muito bom em casos de... Como é que ele falou mesmo? Fraude conjugal. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Suelen estava processando que sua vítima tinha descoberto tudo e se armado legalmente. Sogra, ela disse, tentando manter a voz firme. Posso saber por que a senhora fez isso? Fazer o quê, querida? Contratar um advogado sem conversar com a família. Chegara a hora. Levantei, fui até o aparador onde guardava meus documentos de professora e voltei com minha pasta organizada. Suelen, disse, sentando de novo e abrindo a pasta. Em 40 anos dando aula, aprendi que quando você descobre que alguém está colando, não adianta fingir que não viu. Tirei as primeiras folhas da pasta. Os extratos bancários com os saques marcados em amarelo. 6.000 reais, Suelen. 6.000 reais da nossa poupança que sumiram em 3 meses. Ela tentou dizer alguma coisa, mas eu continuei. E tem mais, disse, tirando os recibos. Pousada no centro, loja de presentes, até aluguel de apartamento. Tudo pago com o dinheiro que eu ajudei a juntar dando aulas aos sábados. Sogra, eu posso explicar? Pode mesmo? Perguntei, tirando o gravador digital da pasta. Então me explica essa conversa aqui. Apertei o play. A voz dela mesma ecoou pela sala. Com o tempo de casamento e o regime de comunhão parcial, você tem direito à metade de tudo que foi adquirido depois do casamento. Suelen ficou lívida. Explica essa também, disse, reproduzindo outro trecho. Mesmo estando no nome dela desde antes do casamento, posso alegar que houve investimentos conjuntos em reformas e melhorias ao longo dos 35 anos. Ela tentou se levantar, mas eu não havia terminado. E por último, disse, tirando o desenho da Sofia, me explica por que minha netinha de 6 anos já está sendo preparada para me esquecer. Quando ela viu o desenho, desabou. Começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi pega em flagrante. Como a senhora descobriu? Perguntou entre soluços. Suelen, eu passei 40 anos detectando quando o aluno estava mentindo. Vocês acham que um homem de 62 anos e uma advogada de 30 conseguiriam me enganar? Nesse momento, a porta da frente se abriu. Era Reinaldo, voltando do banco completamente alterado. Magá! Ele gritou da porta. Que história é essa de advogado? Entrou na sala como um furacão e parou seco quando viu Suelen chorando e eu com todos os papéis espalhados na mesa. Senta, Reinaldo, disse com uma calma que me surpreendeu. Precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Que loucura é essa de bloquear nossas contas? A loucura, disse, me levantando e encarando o homem com quem vivi 35 anos, é descobrir que você está roubando de mim para bancar sua amante. O efeito foi como uma bomba explodindo. Reinaldo ficou sem reação por alguns segundos, depois tentou negar. Que amante? Você está ficando louca, Margarete. Louca? Repeti. Louca é mulher que trabalha 35 anos para construir um patrimônio e descobre que o marido está entregando tudo para a nora. Peguei o gravador e reproduzi a conversa que havia captado na primeira vez que os flagrei juntos. Assim que essa velha assinar os papéis, teremos tudo o que planejamos. Saiu a voz de Suelen do aparelho. Espera, essa não era a gravação certa. Peguei a outra. Margarete não desconfia de nada mesmo? A voz da vizinha fofoqueira ecoou pela sala. Imagina, dona Cleide.
Reinaldo disse que ela é muito inocente. Agora era a voz da própria Suelen confessando tudo para a vizinhança. Reinaldo se deixou cair no sofá. Todo o ar havia saído dos pulmões dele. Magá, tentou começar. Não, interrompi. Agora quem fala sou eu. Vocês tiveram meses para falar. Agora é minha vez. Caminhei até a janela e olhei para o jardim que eu mesma havia plantado. Árvore por árvore. 35 anos, Reinaldo. 35 anos acordando cedo para fazer seu café. 35 anos lavando sua roupa. 35 anos cuidando de você quando estava doente. E você pagou tudo isso planejando me roubar. Não era roubo, disse Suelen, tentando se defender. Era divisão legal de bens. Era roubo sim, rebati. Porque vocês sabiam que a casa é herança minha, que a maior parte da poupança vem do meu trabalho de professora, e mesmo assim planejaram me tirar tudo usando mentiras jurídicas. E o pior, continuei, agora olhando diretamente para ela, é que você usou a confiança que eu depositei em você. Eu te tratei como filha, Suelen. Te ajudei profissionalmente, cuidei da sua filha com todo o amor do mundo. Sogra, ela tentou falar. Não sou mais sua sogra, cortei. Sogra é quem tem nora. Eu só tenho uma víbora que me enganou por meses. Me virei para Reinaldo. E você? Disse, minha voz tremendo de emoção contida. Você era meu companheiro, meu parceiro de vida, o pai do meu filho, o avô da minha neta. E trocou tudo isso por quê? Por uma aventura com uma mulher 32 anos mais nova? Ele tentou responder, mas eu não deixei. Sabe o que mais me dói? Não é nem a traição, é a frieza. Vocês planejaram isso por meses, sentaram nesta sala calculando como me destruir, e eu servia café para vocês achando que estava cuidando da minha família. Peguei uma folha da pasta. Mas vocês cometeram um erro, disse. Vocês subestimaram uma professora. E professoras são profissionais em descobrir fraudes. Mostrei o papel. Denúncia ao Conselho Seccional da OAB contra a doutora Suelen Carvalho por uso indevido de informações de cliente em benefício próprio, violação de sigilo profissional e tentativa de estelionato contra pessoa vulnerável. Suelen ficou branca como papel. Isso vai destruir minha carreira, sussurrou. Deveria ter pensado nisso antes, respondi. Ações têm consequências. Isso é a primeira coisa que se ensina para uma criança. Reinaldo finalmente encontrou a voz. Magá, podemos conversar sobre isso. Resolver tudo em família. Família? Perguntei, quase rindo de nervoso. Que família, Reinaldo? A que você estava planejando destruir ou a nova que você estava montando com minha nora? Não era assim. Era exatamente assim. Mas agora vou te dar uma escolha. Você assina um acordo de separação consensual. Fica só com o que é realmente seu e sai da minha casa em paz. Ou enfrentamos isso na justiça, com todas as evidências que eu tenho, e você sai sem nada, e ainda com o nome sujo por estelionato. O silêncio pesou na sala por longos minutos. E se eu aceitar o acordo? Perguntou ele, derrotado. Você pega suas roupas e vai embora hoje. Fica com a oficina, que é sua mesmo. Fica com seu carro. Mas a casa, a poupança, os móveis, tudo fica comigo. Afinal, sorri amargamente. Era isso que vocês queriam, não era? Separação dos bens? Suelen se levantou trêmula. Eu vou embora, disse. Isso aqui virou um inferno. Vai mesmo, concordei. Mas antes, você vai ligar para o Paulo e confessar tudo o que fez. Ele merece saber que tipo de mulher é a mãe da filha dele. Não vou fazer isso. Vai sim, disse Dr. Marcelo, que havia entrado pela porta que eu deixara aberta. Porque se não fizer, nós vamos apresentar todas essas evidências no processo de separação judicial. E garanto que a justiça não vai ser tão generosa quanto Dona Margarete está sendo. Suelen olhou para Reinaldo como se esperasse que ele a defendesse, mas ele estava olhando para o chão, completamente derrotado. Está bem, ela disse. Eu ligo para o Paulo. E ligou. Ali mesmo, na minha frente, confessou tudo para meu filho. Contou sobre o caso com Reinaldo, sobre o plano de me roubar, sobre os meses de mentiras. Ouvi meu filho chorar do outro lado da linha e meu coração se partiu por ele. Quando ela desligou, Dr. Marcelo entregou os papéis para Reinaldo assinar. São 3 cópias, explicou. Acordo de separação consensual, renúncia a qualquer direito sobre a casa
e termo de compromisso de não se aproximar de Dona Margarete fora de questões estritamente familiares envolvendo netos. Reinaldo assinou tudo sem ler. 1 hora depois, eles haviam saído da minha casa. Suelen foi embora furiosa, buzinando alto como uma adolescente fazendo birra. Reinaldo saiu com uma mala pequena, olhando para trás uma vez só antes de entrar no carro. Fiquei sozinha na minha sala, rodeada de papéis, gravadores e evidências. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio diferente. Não era vazio, era liberdade. Paulo chegou 2 horas depois com Sofia. Meu filho estava com os olhos vermelhos, mas abraçou forte quando me viu. Mãe, me perdoa, disse. Eu não sabia de nada. Não tem nada para perdoar, filho. Você também foi vítima. E agora? Perguntou. Agora recomeçamos, disse, pegando Sofia no colo. Nós 3, do jeito que tem que ser. 6 meses depois, Paulo e Sofia se mudaram para cá comigo. Ele pediu transferência no banco para trabalhar mais perto de casa. Sofia está fazendo terapia infantil para processar toda a situação, mas já voltou a fazer desenhos com famílias felizes. Suelen perdeu a licença para advogar por alguns anos e se mudou para outra cidade. Reinaldo vendeu a oficina e também foi embora. Soube que está morando em São Paulo, tentando recomeçar. E eu? Voltei a dar aulas particulares, agora na minha própria casa. Transformei o antigo quarto de hóspedes num escritório bonito e todas as tardes recebo estudantes aqui em casa. Sofia adora ajudar, distribuindo água e biscoitos para os alunos da vovó. Não me casei de novo, nem quero. Aos 64 anos, descobri que posso ser perfeitamente feliz sendo apenas eu mesma. Tenho meu filho, minha neta, meus alunos, minha casa e, principalmente, tenho minha dignidade. Tem gente que pergunta se eu não sinto raiva do Reinaldo. A verdade é que não. Sinto pena. Ele trocou 35 anos de vida real por alguns meses de fantasia e agora está sozinho, velho e sem família. Eu, por outro lado, estou viva, forte e rodeada de amor verdadeiro. A vida me ensinou que não adianta gastar energia odiando quem te traiu. É melhor usar essa energia construindo uma vida melhor. E é exatamente isso que estou fazendo. Outro dia, Sofia me perguntou se eu estava triste porque o vovô não mora mais aqui. Não, meu amor, respondi. Estou feliz porque agora nossa casa só tem pessoas que se amam de verdade. E essa é a pura verdade. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.